Lucas 5, 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. O Senhor Jesus viu e chamou um publicano, um cobrador de impostos, Levi, que depois o Senhor mudaria o nome para Mateus. O Senhor tinha esse bom hábito, sempre com bons propósitos, porque todo aquele que se encontra com o Senhor Jesus, ele se torna uma nova criatura. Antes era Levi, depois passou a ser Mateus. Antes era Natanael, depois passou a ser Bartolomeu. Antes era Dídimo, né? E depois passou a ser Tomé. Antes era Cefas, Simão, depois passou a ser Pedro. O Senhor muda a identidade. Você agora não é mais o mesmo. Agora você é o José, agora você é o Davi, agora você é o Rodrigo, de Jesus, né? Jesus entrou na sua vida, mudou a sua identidade, tornou você uma nova criatura. Mas aqui, o Senhor Jesus chamou o Levi: segue-me. Eles não se conheciam. O Senhor não conhecia Levi e Levi não conhecia o Senhor. Então, por que o Senhor o chamou e por que ele atendeu o chamado do Senhor? Porque tem uma pessoa que conhecia os dois: o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos conhece. Ele conhece as pessoas que nos cercam. O Senhor Jesus, em corpo, ele era guiado, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Com certeza, o Espírito Santo falou: chame-o. Pediu que o chamasse. Então, irmãos, nós temos que ser imitadores de Cristo. E ser, como a gente fala, imitadores de Cristo. Sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não faça nada importante sem consultar o Espírito Santo de Deus. Como o Senhor Jesus seja dirigido pelo Santo Espírito, Ele sabe, Ele ensina todas as coisas e Ele estará conosco para sempre, é promessa de Deus. Há pessoas que nós não conhecemos, que o Espírito Santo de Deus põe no nosso caminho. Para quê? Para que nós possamos ajudá-las. E muitas vezes, para que elas nos ajudem. Atente a essas pessoas. Nós ouvimos o testemunho. Então, Deus colocou uma pessoa no caminho do Luiz, né? Foi um ensinamento, foi um teste, foi uma prova e uma oportunidade de abençoar alguém e uma oportunidade de receber uma colheita de Deus. É assim que Deus age. Então, muitas vezes, tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que nós não conhecemos, mas Ele conhece, sabe a necessidade, para que nós abençoemos. E muitas vezes Ele vai colocar pessoas no nosso caminho para nos abençoar. Mas nós devemos ser prudentes como as serpentes, diz a palavra do Senhor. Porque o inimigo também, ele procura imitar, e ele também coloca determinadas pessoas para atrapalhar a nossa vida, para cercear o nosso crescimento, né, para tirar a bênção de nós. Então nós temos que ter o discernimento daquilo que é colocado por Deus e aquilo que é a armadilha do inimigo. O Espírito Santo de Deus revela. O Espírito Santo de Deus incomoda quando aquilo não é dele. E ele coloca paz quando é sua direção. E aqui no versículo 28 diz: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Levi, sem argumentar, você fala: não, deixa eu primeiro terminar esse negócio aqui, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, deixa eu primeiro acertar as minhas contas. Não, ele deixou tudo, levantou-se e seguiu o Senhor. Com certeza, quase que absoluta, o Espírito Santo de Deus já vinha trabalhando no coração de Levi há muito tempo. Porque ninguém que é chamado assim, segue-me, sem uma explicação, sem uma justificativa, sem uma razão, né, larga tudo e atende esse chamado. Só quem é movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já vinha trabalhando. A insatisfação no coração do Levi
já vinha de muito tempo. Oh Deus, me dê a direção, Senhor me mostra, Senhor abre os meus caminhos. E vai chegar a hora que o Espírito Santo de Deus coloca no coração aquela vontade enorme de atender o chamado do Senhor. Glória a Deus, porque isso aconteceu conosco. Levi, ele não buscou o Senhor, ele foi chamado por ele. Todos que aqui estão foram chamados por Deus e atenderam seu chamado, aceitaram o Senhor, vieram louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, vieram ouvir a palavra do Senhor, vieram orar, clamar por aquilo que é especialidade de Deus, que é milagres, mas foram chamados por Deus. Chamados para quê? Para que Deus nos chama? Para entregar bênção para nós? Não, vem que você vai receber um monte de bênção. Para que Deus chamou Levi? Para entregar um caminhão de bênção. Você, Levi, foi sorteado com um caminhão de bênção. Segue-me. É isso, não? O Senhor chamou Levi para que o Levi servisse ao Senhor. Nós fomos chamados para servir a Deus. E quando nós servimos a Deus, nós somos servidos por Ele. Mas em primeiro lugar é para Deus. Primeiro sirva a Deus e depois Deus vai te servir. Entendam, lembre-se sempre do caso da viúva de Sarepta de Sidom. O que o profeta falou? A viúva estava morrendo de fome. A última comida eu vou comer aqui, eu e meu filho vamos morrer. Faze-o primeiro para mim, primeiro para Deus. Porque quando você faz primeiro para Deus, você demonstra que confia em Deus, tem fé em Deus, e é o suficiente, é o que Deus quer para te abençoar e multiplicar na sua vida. Entendam, primeiro para Deus, irmão. Levi, ele não era muito popular. Por quê? Porque ele servia os romanos, cobrando impostos do seu povo, dos judeus. Os publicanos eram tidos como corruptos na época. Eram odiados até pelo povo. Não eram populares entre o povo, né? E o Levi fez a melhor coisa da vida dele. O melhor ocorreu a ele. Porque ele deixou de servir aos romanos para servir a Deus. Irmão, talvez você tenha trabalhado a sua vida toda. Talvez você tenha servido alguém, ou tenha servido uma empresa, tenha servido um negócio por muito tempo. Como a maioria de nós, como eu, né? Que até me aposentei, né? Trabalhando para empresas. Mas não é o nosso chamado. É a subsistência, algo para pagar as contas e para trazer o suprimento, mas não é o nosso chamado. E vai chegar a hora, como chegou de Levi, que o Senhor vai te chamar e vai dizer, como disse para nós, segue-me e sirva-me. Porque todo mundo que veio para esse mundo, para esse planeta Terra, veio com uma missão de servir a Deus. E servindo a Deus, vai ser servido por Deus, vai desfrutar. Então, analise, examine-se, pois, o homem a si mesmo. No que você tem servido a Deus ao longo da sua vida? Ou vai passar por essa vida sem conhecer a Deus e sem servi-lo? Ô irmão, o acerto de contas, como a gente já pregou, não é aqui. O juízo não é aqui. O que você fez? Só se serviu? Lembre-se sempre da parábola do Lázaro e do rico. Aquele que teve a maior abastança, mas não creu em Deus, não serviu a Deus, né? Foi sepultado e foi atormentado. E aquele que serviu a Deus, aquele que não teve bens aqui, foi levado pelos anjos e foi consolado. Entendo, irmãos, o acerto de contas não é aqui. Levi era cobrador de impostos e foi chamado para ser evangelista e apóstolo. Teve o seu nome mudado para Mateus. A sua profissão não é o seu chamado. O seu chamado é aquilo que você está fazendo para Deus, para a obra de Deus, para o próximo de Deus, né?
aquele próximo que Deus colocou perto de ti. E a pergunta que fica, a gente sempre faz isso: você já sabe qual é o seu chamado? Você já sabe qual é a sua missão nesse mundo? O dia que você descobrir, você vai encontrar a dita felicidade. Você vai ser feliz quando você souber qual o seu chamado. Muitas vezes eu fico meditando no caso de Jeremias, que bênção. Desde criança já sabia qual era o seu chamado. E tem alguns que passam a vida toda, como foi o Levi, trabalhou muito, para depois descobrir o seu chamado, de evangelista e apóstolo. E de muitos de nós que não sabemos ainda. Sabemos que devemos servir ao Senhor, mas o chamado específico, né, temos que buscar em Deus. E Deus nos revela algumas situações, alguns fatos, algumas coisas que nos direciona a identificarmos o nosso chamado. E quando identificarmos, vamos encontrar a razão da nossa vida. E aí vai ser preenchido o nosso coração de alegria e felicidade. Lucas capítulo 5, versículo 29 diz: E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Irmãos, Levi começou servindo ao Senhor com um banquete, mas um banquete especial. Por que especial, pastor? Tinha caviar, tinha lagosta, tinha camarão? Não. Especial porque tinha uma multidão de publicanos. Está vendo por que Deus chamou um publicano? Para trazer outros publicanos. O chamado tem relação com as pessoas que te cercam. Você quer saber o seu chamado? Ele está relacionado com as pessoas que te cercam. Você vai ajudá-las. Você vai aproximá-las de Deus. Você vai aproximá-las do caminho de Deus, da obra de Deus, para que elas aceitem, se convertam e sirvam ao Senhor. Entenda, irmãos, é assim que Deus age. O seu chamado, a sua missão, está relacionada com as pessoas que te cercam. Essa é uma direção, essa é uma pista. Nós somos chamados para ajudar, em primeiro lugar, a nós mesmos. Porque adianta o homem ganhar muitas vidas e perder a sua própria alma, né? Primeiro lugar, o primeiro fruto que você vai dar para Deus é você mesmo. É o seu fruto, é a sua conversão. E depois você vai agir com um bom testemunho, com uma boa conduta, com um bom exemplo, não escandalizando, passando aquilo que Deus tem te ensinado para as pessoas que estão próximas a ti. Eu não sei qual é o meu chamado. Então olhe em volta. Veja as pessoas que ainda não servem a Deus, que estão em torno de você, e veja que você tem uma responsabilidade em aproximar essas pessoas do Senhor. Você pode não trazer, não levar, não falar muito, não, vamos dizer assim, não pregar muito, mas a sua conduta, a sua mudança, o seu exemplo, vai ser importante para a conversão dessa pessoa. Então, as pessoas que nos cercam dão uma ideia do nosso chamado. Então, nós sabemos que Deus chamou um publicano, mas a primeira coisa que ele fez, um banquete para o Senhor, tinha lá muitos publicanos. A palavra não revela, a palavra não mostra, mas nós temos certeza que dessa multidão de publicanos, alguns se renderam, se converteram ao Senhor. E segunda coisa, com relação ao seu chamado, dá um pulo lá no texto que nós pregamos domingo passado, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 5 e 6. Né? É o caso da pregação do Dia das Mães, da mãe Ana. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 5 diz: Porém, a Ana dava uma parte excelente, o marido dela, o Eucana, porquanto ele amava a Ana,
porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Cerrar a madre não é cortar a mãe no meio, não, né? Cerrar a madre é impedir a fertilidade, impedir que ela tivesse um filho. Deus cerrou. Deus, com o propósito que tinha, ele bloqueou a fertilidade de Ana, dificultou. Para quê? Nós já pregamos isso. Para que ela focasse, para que ela perseverasse, para que ela clamasse e para que ela fizesse um voto com Deus. Um voto de quê? De servir a Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te servir com esse filho. A bênção que o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor. E esse garoto vai ser consagrado, né, a ti. Então, o que acontece? Deus precisava de um profeta com valor, um profeta valorizado desde o nascimento, fruto de um milagre. Por isso, Deus cerrou a madre de Ana para que ela perseverasse e consagrasse o garoto ao Senhor. A missão de Ana era gerar um profeta para o Senhor. E a missão do profeta é servir o Senhor levando a palavra do Senhor. Então, a sua missão, ela pode estar relacionada com um problema que você tem e que tanto tempo você tem lutado para eliminar. Tanto tempo você tem orado para que Deus tire da sua vida. O seu chamado, a sua missão, pode estar relacionado com alguma coisa que te aborrece, que te incomoda, que te entristece, que às vezes até você fica irado, até odeia esse mal, esse problema. Pode ter relação, como foi o caso da Ana. O chamado, a missão da Ana era gerar um profeta para Deus, e para isso havia um problema. Muitas vezes tem um problema, um mal que te aborrece, entristece, incomoda, que você odeia, que está ligado à sua missão. O Senhor Jesus, ele não suportava ver pessoas doentes, enfermas, perturbadas e perdidas. Por quê? Porque a sua missão era curar, libertar e salvar. Quem tem a missão de curar, libertar e salvar, ele se aborrece com pessoas enfermas, não libertas, perturbadas e não convertidas, perdidas, não salvas. Aquilo que você tem como missão de Deus é desfazer algo na sua vida e na vida das pessoas que te cercam, que aborrece, que incomoda, que é um mal. Entendam, a sua missão pode estar relacionada com um problema que você tem, e tanto tempo, você tem lutado contra esse problema há tanto tempo, que você virou um especialista nele. E aí está a sua missão. Juízes, uma outra coisa ligada à sua missão. Juízes capítulo 14, volta um pouquinho, está em 1 Samuel. Você vai ver o livro de Ruth. Juízes 14, 5. Amém? Ô pastor, eu tenho um problema, é que eu tenho orado tanto, tenho estudado tanto, tenho meditado tanto a respeito dele na palavra, que eu me tornei um especialista. Está vendo? Está associado. E você vai ajudar outras pessoas com o mesmo tipo de problema. Ah, irmão, nesse caso faça assim, assado, ore assim, faz aquilo outro. Né? E é direção de Deus. Juízes, capítulo 14, versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timata. E chegando às vinhas de Timata, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se apossou dele, se apossou de Sansão, tão possantemente que ele fendeu, rasgou de alto a baixo, com quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão,
porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. O Espírito Santo se apossava de Sansão e conferia a ele uma força descomunal. Conferia a ele uma habilidade, um dom especial, uma força sobre-humana. Por que que o Espírito Santo de Deus dava uma força sobrenatural para Sansão? O que o Sansão tinha de especial? O que Sansão tinha de diferente para o Espírito Santo dar a ele uma força que não dava a outras pessoas lá em Israel? Porque Sansão tinha uma missão. A missão de Sansão era ser um libertador, libertar o povo de Israel dos inimigos filisteus. E para isso ele ia precisar de um dom, de uma habilidade, de um recurso. Foi para isso que Deus deu, o Espírito Santo se apossava dele e lhe trazia uma força especial. Entendam, um dom que você tem, uma habilidade que você tem especial, Deus nos dá para que nós usemos na nossa missão. Entendam, se você tem um dom especial, uma habilidade especial, né? Um recurso especial, que você não vê muito em outras pessoas, você tem uma missão diferente. Deus te deu esse dom, essa habilidade para você usar na sua missão, não só em benefício próprio, é para usar nessa missão. Então, aquela sua habilidade, pastor, mas eu tenho uma habilidade boa para isso, para aquilo outro, Deus te deu, para que você use na sua missão, no seu chamado. Deus não dá nada à toa, irmão. Deus não te deu em função dos seus cabelinhos cacheados, olhinhos azuis, ou por causa da sua família, ou por causa disso, não. Ele te capacitou por causa da sua missão. Não só o problema que você enfrenta, irmão, está relacionado com a missão, como o dom também. Entenda, irmãos? Um dom, uma habilidade especial, Deus nos dá para usarmos na nossa missão. Você pode até usar em benefício, mas não é só em benefício próprio. Porque Deus quer te abençoar, mas Ele quer abençoar muitos. Ele quer te abençoar aqueles que te cercam em primeiro lugar também. E depois aqueles outros. E quanto maior o dom, maior a habilidade, mais pessoas vão ser alcançadas. E Deus não escolhe em função daquilo que a pessoa fez, do grau de escolaridade. Nós temos visto que grandes homens de Deus têm sido usados por Deus para abençoar muitas pessoas que não têm quase escolaridade nenhuma, não têm recurso nenhum, não têm pedigree, né, como se fala por aí. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas têm uma missão que elas têm que usar. Elas não podem enterrar o talento. Porque se enterrarem o talento, Deus tira o talento e dá para outro. Use o talento que Deus te deu, para que Ele te dê mais, te dê mais e te dê mais. Eu glorifico a Deus pelas revelações que Ele tem me dado, porque Ele me dá para servi-lo, servindo, instruindo, evangelizando o povo de Deus. E glória a Deus por isso. O dia que eu deixar de servir ao Senhor com aquilo que Ele tem me dado, de duas uma, ou Ele tira, ou Ele recolhe, né? Põe aquela placa que põe nos ônibus lá, recolhido, né? Irmãos, por que o João Batista, ele morreu em tenra idade, 33 anos e pouquinho, o João Batista, né, foi promovido instantaneamente, sem um minuto de dor, sem um minuto sequer de UTI. Por que o Senhor promoveu João Batista? Porque ele tinha cumprido a missão dele. A vida dele estava relacionada à missão. Qual era a missão dele? Preparar o caminho do Senhor. Pergunta para ele se ele é mesmo aquele que é o enviado de Deus. E o Senhor Jesus falou, olha, está aí as obras,
Está aí os frutos que eu estou fazendo, sou eu mesmo. Aí o João Batista olhou no relógio, né? É claro que nós estamos falando aqui, falou, está chegando a minha hora. Ele deve ter pensado, missão cumprida. Né? E aí foi. Se Deus não entregasse outra missão para ele, ele seria recolhido como foi. O que o Senhor Jesus disse, a sua última frase na cruz? Está consumado. Missão cumprida, cumpriu a missão. Deus vai me recolher. Estou indo. Por quê? Porque tudo está relacionado à minha missão. Os dons, os recursos, as lutas, tudo está relacionado à minha missão. Eu cumpri a missão, então, ou Deus me dá outra missão, porque Deus abomina desperdício, não vai deixar ninguém aqui, desculpe o termo, mas enchendo linguiça. Então, cumpriu a missão, então vem para cá, vem para o lugar que está reservado desde a fundação dos tempos para você. Então analise os seus dons, analise as suas habilidades, identifique a sua missão e cumpra. Quanto mais você encontrar e cumprir, mais Deus vai te dar. Deus dá a missão, mas Ele dá também os recursos para você cumpri-la. Ele não vai deixar você na mão, mandar você fazer algo e não dar os recursos, não dar as ferramentas. Você tem que garimpar e descobrir. Quando você descobre os dons, você descobre a missão. Quando você descobre a missão, pode procurar os recursos que eles estão lá. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 8. Diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. O Pedro estava espantado com a pescaria maravilhosa que eles tiveram. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Está vendo, irmão? Pedro, Tiago e João, eles tinham um prazer na vida deles. Eles amavam pescar, viviam da pesca. A sua missão também pode estar relacionada com aquilo que você ama. A missão deles, era ser pescadores. Eles amavam pescar, mas só que não de peixes, mas pescadores de almas, pescadores de homens, como revela o Senhor. O Senhor diz aqui: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Essa é a missão de vocês: pescar almas, pescar homens para o reino de Deus. E eles largaram todos os peixes, todos, mas não largaram a pescaria. Eles iam continuar fazendo aquilo que eles gostavam, amavam, mas não era mais peixe, era pessoas. O que Deus mais ama fazer é salvar pessoas. O que você mais ama fazer pode indicar a sua missão, o seu chamado. Faça o que você mais gosta, mas para servir a Deus, para servir a obra de Deus, para salvar o próximo. Entendam, a sua missão tem relação com o seu dom, com a sua habilidade, com os problemas que te incomodam, algo e também com algo que você ama fazer. E com os recursos que você recebeu, é claro. Então analise tudo isso, irmãos, e descubra a sua missão e cumpra-a e seja feliz. Ah, pastor, mas eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Ô, irmão, cresce, irmão. Chega de pedir bala, pedir doce, como uma criança. Nós precisamos crescer e falar: Senhor, eu sei que eu serei feliz e que o Senhor vai me suprir em tudo quando eu estiver cumprindo a minha missão. E está claro, irmão. Tem pessoas que têm
tem uma tendência enorme, irmão, de ajudar as pessoas, né? A missão dela está ali, interceder pelas pessoas, ajudar as pessoas, servir o próximo, servindo a Deus. Outros amam estar falando, né? Fala muito, né? Amam estar falando, amam estar pregando, ensinando. Vai servir ao Senhor dessa maneira. Outros têm uma habilidade qualquer. Outros têm uma habilidade aí numa atividade do mundo. Mas tem que honrar a Deus. Tem que glorificar a Deus. Né? Como tem que colocar na camiseta lá, Deus é fiel. Dá o testemunho. Entendam? Usar a habilidade para servir a Deus. É assim, irmãos, que Deus quer. E quando a pessoa honra a Deus, Deus a honra mais e mais. Mas tem uma coisa, que o cristão tem errado e não pode errar. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel e de Judá, capítulo 17. Depois de 2 Reis, tem 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Isso é um erro que o cristão tem cometido e não pode cometer. Diz assim, 1 Crônicas 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas, de tendas. Então Natã disse a Davi, olha o Natã que está dizendo, antes o Natã tinha trazido uma palavra de Deus para revelar todos os males que o Davi tinha cometido, chamou Davi ao arrependimento. Mas aqui olha o que o Natã diz. Então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Irmão, não é porque você é de Deus, não é porque você quer fazer algo bom, não é porque Deus é contigo, não é porque o profeta falou, não é porque o pastor falou, que você vai fazer tudo que tiver no seu coração, não. Consulte a Deus, consulte o Espírito Santo de Deus. Aqui, ele consultou, ele tinha algo no coração, que era bom, não era ruim. Consultou o profeta falou, vai em frente. Tudo que você tem no seu coração faz, que Deus é contigo. O profeta nem chegou a consultar Deus, já foi falando. Mas quando veio a resposta de Deus, falou, você não vai construir nada. Irmãos, nós temos que respeitar o plano de Deus. Respeite o plano de Deus. Não queira fazer o que você não foi chamado para fazer. Não interfira na missão de outros. Não queira assumir a missão de outros como sendo sua missão. Não, mas a missão dele lá é mais popular. A missão dele é curar pessoas com o poder de Deus, é mais popular. A missão dele é mais agradável. Eu vou fazer aquilo que ele está fazendo. Não. Faça, cumpra a missão que Deus estipulou para você. Deus, quando ele te fez, ele não fez de qualquer jeito. Ele te fez para cumprir a missão. A missão veio antes de você. Tem uma missão aqui, precisa fazer alguma coisa. Então vamos fazer aqui o Roberto. Vamos fazer aqui o Davi. Vamos fazer aqui o Paulinho. Para cumprir essa missão. É assim que funciona o plano de Deus. Então quando uma pessoa quer fazer a missão que ela não foi chamada para fazer, quando ele quer cumprir a missão do outro só porque é fácil, é agradável, é popular, ele está até pensando em construir um templo para Deus e depois pôr uma plaquinha lá, obra é feita no governo do rei Davi, como muitos fazem aí. Não, irmão. Deus falou, não. A sua missão não é essa. Se tentar fazer
a missão que Deus não lhe deu, a missão de outros, você vai se frustrar e vai atrapalhar o plano de Deus. Não atrapalhe o plano de Deus. Você foi feito para cumprir uma missão específica, você vai querer fazer outra, irmão. Não vai dar certo, você vai se frustrar, vai se entristecer. Ah, não, mas eu quero ser isso, eu quero. Deus te capacitou para ser médico. Não, eu quero ser jogador de futebol. Ganhar mais, é mais popular. Não, eu quero ser jogador de futebol. Não, irmão. Vai se frustrar. Porque a sua missão não é essa. Conheça e cumpra a sua missão. É isso que Deus espera de você. Foi para isso que você foi enviado a esse mundo. A sua missão vai fazer você feliz. Uma felicidade inexplicável. A sua missão vai fazer você realizado. E vai fazer com que você receba o galardão de Deus. O que é uma pessoa excelente? O que é uma pessoa próspera? O que é uma pessoa abençoada? É aquela pessoa que descobriu qual é a sua missão. E ela está fazendo. Tudo vai cooperar para que dê certo. Vai ter dificuldades, mas ela vai superar todas. Uma pessoa excelente e próspera, ela descobriu, em função da dificuldade que ela enfrentava, como foi a Ana, com a habilidade que Deus deu, como foi o Sansão, com aquilo que ela mais amava fazer, como foi em muitos casos, ela descobriu qual a sua missão. E ela começou a trilhar, a fazer. Eu estive químico durante 30 anos praticamente, mas não era a minha missão. Pergunta se eu era feliz lá, né? A felicidade era no dia do pagamento. Depois, né? Mas, fazendo a obra de Deus, eu não consigo descrever a minha felicidade. E olha que nem penso no pagamento, né? Eu estava até falando hoje de manhã que tem duas coisas que a pessoa devia pagar para fazer. Primeiro é você jogar bola, ser jogador de futebol, devia pagar. É tão gostoso, né? Que a pessoa devia pagar para fazer. E eles recebem uma fortuna aí, né? Alguns, né? E a outra que a pessoa devia pagar para fazer é pregar o evangelho. É tão gostoso, traz tanta felicidade. É tão bom você levar a mensagem de Deus para alguém que está precisando, que está aflito, que está na luta. Fazer oração para alguém que está enfermo. Clamar o poder de Deus e ver a pessoa recebendo, testemunhando. Traz tanta felicidade que a gente devia pagar para fazer isso. É um privilégio. Né? Por quê? Porque é uma missão maravilhosa. É claro que todos têm um comprometimento com a obra de Deus. Nem todos vão pregar, nem todos vão evangelizar, nem todos vão ser levitas, vão louvar. Mas todos têm que cumprir a sua missão para servir a Deus e o reino de Deus. Amém, irmãos? Seja o que você foi chamado para fazer. Você pode ser chamado para ser um eletricista, um pedreiro. Você tem que usar essa atividade para aproximar as pessoas de Deus, servindo a Deus, e Deus vai te servir, irmãos. Vai te servir, né? Então, as pessoas felizes, prósperas, excelentes, simplesmente descobriram a sua missão, descobriram o que Deus as capacitou para fazer. Descubra e seja próspero, seja feliz, em nome do Senhor Jesus. Deus colocou um monte de coisas em você, para você cumprir a sua missão. Quando você encontra, as coisas começam a se encaixar, né? As lutas continuam, mas você supera todas com a direção de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos.